Olá, aqui é uma videoaula da disciplina de estágio 4 da Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro, do consórcio CEDERJ, curso Licenciatura em Turismo. Aqui falaremos sobre o impacto da Covid-2019, da pandemia de Covid-2019 no estado do Rio de Janeiro. Traçaremos aqui uma linha entre o antes da pandemia, o durante a pandemia e o pós-pandemia. Então, desde já deixo uma simples pergunta. Como você acha que será o turismo pós-pandemia? Falaremos um pouco do turismo antes pandemia, pois em 2019 o turismo crescia gradativamente, onde desde 2016, nas Olimpíadas de 2016, não havia tido um número tão bom no ramo turístico. Porém, em 2019, com o surgimento da pandemia de Covid-2019 no distrito de Wuhan, na China, esse crescimento acabou diminuindo, ou seja, esperava-se que em 2020 o ramo turístico crescesse ainda mais. Porém, com o surgimento da pandemia, o turismo acabou sendo travado. Então, em 2019, no final de 2019, com o surgimento da pandemia, o turismo acabou diminuindo. Segundo o artigo do portal Eventos, da revista Eventos, publicado em 21 de fevereiro de 2019 por Marta Rossi, diz: 2019 deve ser um ano de crescimento para o turismo no Brasil. Dados do Instituto Brasileiro de Turismo, Embratur, divulgado em janeiro, apontam crescimento de 7% das chegadas dos voos internacionais ao Brasil em relação ao mesmo período do ano anterior. As informações são da Agência Nacional de Aviação Civil, ANAC, destacando que 6.120 voos aterrissaram nos aeroportos brasileiros no primeiro mês do ano. Os destaques foram para os aeroportos da região sul, com aumento de 19%, região nordeste com alta de 17%, Guarulhos, em São Paulo, registrou 7%, Galeão, no Rio de Janeiro, teve um aumento de 9%, e Brasília, no centro-oeste, ampliou 32% o número de chegadas, passando de 137 para 182 voos em janeiro de 2019. O Brasil já havia apresentado números positivos no final de 2018, com incremento de 1,86% dos gastos dos estrangeiros que visitaram o Brasil, de janeiro a dezembro do ano de 2018. Os turistas injetaram 5,92 bilhões de dólares na economia brasileira, o que gira em torno de 24 bilhões de reais. Um número tímido, mas pode ser considerado uma vitória diante do momento difícil pelo qual o Brasil havia passado em economia, corrupção e segurança. Assim como havia presumido o artigo anterior do portal Eventos, o artigo do Diário do Comércio, publicado em 9 de março de 2020, aponta que o setor do turismo movimentou 278,6 bilhões no Brasil em 2019, aumento de 2,2%. O turismo brasileiro registrou mais um importante resultado em 2019, tanto em faturamento como em geração de emprego. Para o ministro do Turismo, Marcelo Álvaro Antônio, os números reforçam a importância do setor como um dos principais ativos econômicos do país. Segundo ele, os resultados alcançados apenas reafirmam todo o potencial para a geração de empregos e rendas do nosso segmento. Assim como mostrado anteriormente, o ano de 2019 foi sim o melhor ano para o turismo no Brasil. O Ministério do Turismo, em seu site, apresentou a retrospectiva de 2019, listando o que ocorreu de mais relevante para o turismo ao longo deste ano. A atividade turística durante a pandemia.
Durante a pandemia, a atividade turística ficou inacessível, pois, por se tratar de uma doença que é transmitida através de vírus e o vírus se propaga com muita facilidade, o turismo não pôde ser feito. Então, cidades fecharam, hotéis, pousadas, albergues, tudo teve que parar. Espera-se que meados de agosto e setembro comecem as reaberturas, mas ainda assim com muita cautela, pois é necessário toda uma segurança, todo um protocolo para essa reabertura. Estima-se que o Brasil venha a perder 160 bilhões de reais durante a pandemia, sendo que, como a pandemia ainda não está no fim, esse número pode ser ainda maior. Dados da Confederação Nacional de Comércio de Bens, Serviços e Turismo apontam que, desde o início da pandemia, o turismo já acumula perdas de ordem de 121,97 bilhões e que, neste mesmo período, mais de 275 mil postos formais de trabalho foram extintos. Já o estudo da FGV aponta que a pandemia do novo coronavírus deve impor perdas de até 161,3 bilhões ao setor turístico brasileiro nos anos de 2020 e 2021, o que representa 29% da produção total do período. O turismo pós-pandemia. Assim como foi perguntado no início do vídeo, como será o retorno ou a volta do turismo pós-pandemia, espera-se que o retorno seja um processo lento e demorado, pois, por se tratar de um vírus e ele não vai embora tão facilmente, então espera-se que o turismo volte ao seu normal em meados de 2021 ou 2022. Mesmo assim, será um processo que requer muita segurança e, claro, seguir todos os protocolos de saúde para que seja seguro tanto para os prestadores de serviços quanto para os turistas. Perguntados aos colegas de curso como será a volta do turismo pós-pandemia, nossa colega Silvia diz: será como engatear na área, pois teremos que recomeçar com todos os protocolos de segurança e saúde. Já a nossa colega Luciane diz: imagino também que será um retorno lento e que terá que ter um marketing com muita promoção por parte dos empresários para que possa atrair mais consumidores. Já a nossa colega Rose enxerga dois caminhos. No primeiro, dentro de um novo normal com todas as recomendações de segurança e higiene cabíveis em que o turismo se reinventará. Já o segundo são aqueles turistas que estão acima do bem e do mal, que agem como deuses e continuam viajando no meio da pandemia como nada os afetassem e continuarão turistando após o momento pandêmico. Já o nosso colega José, em resumo, diz: não há uma fórmula exata que determine os próximos caminhos para o turismo, mas é inevitável que haja um planejamento que estabeleça a saúde como fator principal. Assim, o turismo pós-pandemia será moldado de forma paulatina, buscando deixar a todos com bastante tranquilidade. Os fluxos serão repensados e adaptados para que possa movimentar com satisfação e dinamismo. Em suma, todos os colegas mostraram preocupação no turismo pós-pandemia, pois levará um tempo para que o turismo volte ao seu normal, pois foi muito afetado pela pandemia e os turistas ainda têm preocupação e medo de estar turistando e arriscar a sua saúde. Segundo o site Infomoney,
O turismo, em linhas gerais, levará pelo menos 24 meses para voltar ao nível de 2019. O turismo é um dos setores mais afetados pela pandemia. Um estudo da Fundação Getúlio Vargas estima que, só no Brasil, esse segmento deve ter perdas de mais de 161 bilhões de reais. Segundo o site da revista Veja, mesmo com a volta gradual do turismo, o setor teve perdas de 3 mil hotéis no país. A limitação dos números de hóspedes, protocolos de higiene rígido e incerteza da demanda dos viajantes afeta pequenos negócios, que não têm caixa para a retomada. Já o site Gazeta do Povo, por Marcos Tossi, aposta num turismo local, em que os turistas aproveitem um pouco do que tem de melhor próximo às suas cidades de residência, fazendo com que os turistas fujam um pouco de destinos mais distantes, como Europa e Estados Unidos, e com isso eles se sintam mais seguros perto de suas casas. Para o site Glamour, em entrevista com a Flávia Vitorino, jornalista de viagem, o que vai prevalecer pós-Covid é o contato com a natureza. O site divulgou que, segundo o cálculo da Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo, esse setor já perdeu cerca de 122 bilhões entre os meses de março a junho deste ano. Mas e quando tudo isso passar? Flávia diz: eu acho que as pessoas vão querer viajar, mas de uma forma mais segura. Muda o perfil de viagem, mas não a vontade de viajar. Já existe uma tendência grande para as road trips, por exemplo. É aqui que entra a LYFX, aplicativo pelo qual ela é Head of Experience, um aplicativo que conecta viajantes a roteiros e atividades. O objetivo é encurtar o caminho do aventureiro até os guias locais. Se você chega a um destino e quer explorar a natureza, a plataforma te mostra as opções que você tem ao ar livre. E ela complementa: eu acredito que no segundo semestre e de um modo lento, as viagens de carro devem voltar, assim como os hotéis mais afastados e em meio à natureza. Isso vai levar a uma tendência de escapismo, pontua Flávia, que ainda acredita que o isolamento está aumentando a vontade de viajar nas pessoas. Concluindo, esperamos que o turismo possa voltar ao seu normal logo e que toda a atividade turística seja proveitosa tanto para nós que trabalhamos diretamente com turismo, tanto para os turistas, que eles possam aproveitar cada vez mais o que temos de melhor aqui no Brasil, que é o turismo. Walking on the grounds we've always known, stepping on the footprints in the snow, but when it melts the other ways will show, we're gonna make the footsteps on our own. Now life can wait, just for a while. That life can wait, so take that aside.